Uma empregada doméstica negra engravida do seu patrão milionário. Ela só não esperava que ele fosse revelar que não podia ter filhos. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O vento frio da serra cortava o rosto de Beatriz enquanto ela subia a íngreme Rua aos 18 do Forte, uma das principais vias de Caxias do Sul. Seus passos eram decididos, mesmo que seu coração batesse acelerado pela ansiedade da entrevista de emprego que teria em poucos minutos. O sobrado amarelo diante dela, uma construção imponente do início do século XX, parecia ainda mais intimidador do que nas fotos que havia visto no anúncio. Bia, como era conhecida desde pequena, ajeitou o cachecol de lã que sua avó havia tricotado, buscando um pouco mais de proteção contra a garoa gelada típica do inverno na Serra Gaúcha. Seus 26 anos carregavam o peso de muitas responsabilidades e sonhos adiados. Vinda do bairro Desvio Riso, uma das áreas mais pobres da cidade, ela havia crescido vendo os ônibus lotados de operários se dirigindo às metalúrgicas, enquanto sonhava com um futuro diferente. O interfone tocou 2 vezes antes que uma voz feminina atendesse. Residência da família Brandalize. Bia respirou fundo antes de responder. Bom dia, sou Beatriz Zanata. Tenho uma entrevista marcada com a senhora Marguerita. Os portões se abriram com um clique suave, revelando um jardim meticulosamente cuidado, onde hortênsias azuis floresciam em abundância, desafiando o frio do inverno. A casa era ainda mais impressionante vista de perto, com suas janelas em estilo italiano e a escadaria de mármore que conduzia à entrada principal. Margherita Brandalize, uma senhora elegante nos seus 60 anos, aguardava no topo da escada. Seu porte altivo e o sotaque que mesclava italiano com português denunciavam sua origem nas antigas famílias de imigrantes que haviam fundado a cidade. Então você é a menina que a agência recomendou, disse ela, seus olhos perspicazes estudando cada detalhe de Bia. A entrevista transcorreu em um ritual quase cerimonial na sala de estar, onde móveis antigos importados da Itália dividiam espaço com modernas obras de arte. Bia respondia às perguntas com a segurança de quem havia ensaiado cada resposta dezenas de vezes diante do espelho, enquanto seus olhos captavam cada detalhe do ambiente luxuoso. Precisamos de alguém de confiança, explicava Margherita. Alguém que compreenda a importância da discrição. Meu filho, Lorenzo, é um dos empresários mais importantes do setor metalúrgico da região, e nossa família preza muito pela privacidade. O nome Lorenzo Brandalize não era estranho para Bia. Aos 45 anos, ele era frequentemente mencionado nas páginas de economia dos jornais locais, conhecido por ter transformado a empresa familiar em um império do setor metalúrgico, fornecendo peças para as maiores montadoras do país. Entendo perfeitamente, senhora Margherita, respondeu Bia, mantendo o tom respeitoso que havia aprendido ser fundamental em situações como aquela. Podem confiar na minha discrição e dedicação. O que Margherita não podia imaginar era que por trás daquele sorriso educado e das respostas bem ensaiadas se escondia um plano meticulosamente elaborado. Bia não estava ali apenas por um emprego, ela via uma oportunidade de mudar completamente o rumo de sua vida. Durante meses, ela havia estudado cada detalhe disponível sobre a família Brandalize. Sabia que Lorenzo era viúvo há 5 anos, que não tinha filhos, e que, apesar de sua fortuna considerável, mantinha uma rotina relativamente discreta, preferindo jantares em casa a eventos sociais. Enquanto seguia Margherita em um tour pela casa, memorizando suas futuras atribuições, Bia repassava mentalmente cada etapa do que precisaria fazer. Sua experiência anterior como vendedora em uma das lojas do Shopping San Pellegrino havia lhe ensinado a importância de saber ler as pessoas, de entender seus desejos não expressos. A mansão dos Brandalize, localizada no histórico bairro São Pellegrino, era um testemunho do sucesso da família. Cada cômodo exibia uma mistura de tradição italiana com luxo contemporâneo. Na cozinha, equipamentos de última geração dividiam espaço com antigas receitas emolduradas, escritas à mão em italiano por gerações anteriores de mulheres da família. O salário é bom,
e oferecemos todos os benefícios, continuava Marguerita, detalhando as condições do trabalho. Mas o mais importante é a lealdade. Somos uma família tradicional e esperamos que quem trabalha conosco compreenda e respeite nossos valores. Bia assentiu, demonstrando toda a seriedade que a situação exigia. A senhora pode ter certeza de que entendo perfeitamente a responsabilidade dessa posição. Ao final da entrevista, quando Marguerita anunciou que ela estava contratada e poderia começar na segunda-feira seguinte, Bia permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação. A primeira parte de seu plano havia dado certo. Agora precisaria ser ainda mais cuidadosa com os próximos passos. Descendo a rua, os 18 do Forte já no final da tarde, Bia observou as luzes da cidade começando a se acender. Lá embaixo, o centro de Caxias do Sul pulsava com sua habitual agitação. Os ônibus continuavam transportando os operários, agora no sentido contrário, levando-os de volta para casa após mais um dia de trabalho nas fábricas. Mas Bia sabia que seu destino seria diferente. Ela não seria apenas mais uma trabalhadora anônima da cidade. Tinha um plano e estava determinada a executá-lo até o fim, não importava o preço que precisasse pagar. As primeiras semanas na mansão dos Brandalize passaram como um turbilhão para Beatriz. Cada dia era uma nova descoberta sobre os hábitos e rotinas da família, especialmente de Lorenzo. Ela observava atentamente cada detalhe, cada preferência, construindo um mapa mental que seria fundamental para seus planos. Lorenzo normalmente saía cedo para a fábrica, localizada no distrito industrial da cidade. Voltava por volta das 7 da noite, preferindo fazer suas refeições em casa, sempre acompanhado de uma taça de vinho tinto produzido nas vinícolas da região. Nos fins de semana, dedicava-se à leitura em seu escritório ou recebia alguns poucos amigos para jantares informais. Foi durante um desses jantares que Bia conheceu Gabriel Piccoli, o novo chefe da segurança da mansão. Alto com traços que denunciavam sua ascendência italiana, Gabriel tinha um jeito quieto e observador que imediatamente chamou a atenção de Bia. Diferente dos outros funcionários, ele parecia notar coisas que os demais deixavam passar. O café do Sr. Lorenzo sempre com 2 colheres de açúcar mascavo, comentou ele certa manhã, enquanto Bia preparava a bandeira do café da manhã. Você aprendeu rápido os gostos dele. Bia sorriu, mantendo o foco na tarefa. Faz parte do trabalho, não é? Prestar atenção nos detalhes. Os dias foram se sucedendo e Bia foi conquistando cada vez mais a confiança da família. Sua eficiência e discrição eram elogiadas por Marguerita, que começou a confiar-lhe tarefas mais importantes, como organizar os jantares de negócios que ocasionalmente aconteciam na mansão. Foi durante um desses jantares que ela teve sua primeira oportunidade real de aproximação com Lorenzo. A garrafa de vinho havia acabado e ela estava no porão, selecionando outra da adega quando ele desceu. Sugiro o Merlot da safra de 2015, disse Lorenzo, sua voz grave ecoando no ambiente refrigerado. É perfeito para acompanhar o risoto que está sendo servido. Bia fingiu surpresa com sua presença, mas na verdade havia calculado aquele momento. Sabia que Lorenzo sempre descia à adega quando precisavam de mais vinho durante os jantares, preferindo fazer a seleção pessoalmente. O senhor realmente entende de vinhos, comentou ela, mantendo o tom respeitoso, mas permitindo que um leve interesse transparecesse em sua voz. Lorenzo sorriu, pegando a garrafa que havia sugerido. Cresci entre os parreirais. Meu avô costumava dizer que o vinho conta a história de nossa gente aqui na Serra. Aquela breve interação foi apenas o começo. Nos dias que se seguiram, Bia criou pequenas oportunidades de conversas com Lorenzo. Sempre profissional, sempre discreta, mas deixando transparecer uma inteligência e curiosidade que sabia que ele apreciaria. Enquanto isso, sua relação com Gabriel Piccoli também evoluía de forma inesperada. Eles começaram a se encontrar nas pausas para café, compartilhando histórias sobre suas origens humildes. Gabriel havia crescido no bairro Santa Fé, outra região simples da cidade, e conquistado sua posição atual através de muito estudo e dedicação. Às vezes me pergunto se pessoas como nós realmente conseguem mudar de vida, comentou ele durante uma dessas conversas,
seus olhos fixos em Bia de uma maneira que a fazia se sentir transparente. "Tudo é possível quando se tem determinação", respondeu ela, sentindo uma pontada de culpa que logo tratou de afastar. As semanas se transformaram em meses e o inverno rigoroso da serra começou a dar lugar à primavera. As hortênsias do jardim mudavam suas cores e Bia sentia que era hora de avançar com seus planos. Lorenzo estava cada vez mais à vontade em sua presença, muitas vezes prolongando as conversas além do necessário. No entanto, algo inesperado começou a acontecer. Os momentos com Gabriel tornaram-se cada vez mais frequentes e significativos. Ele tinha uma maneira de olhar para ela que parecia enxergar além das aparências, além dos sorrisos educados e das respostas cautelosas. Uma noite, durante a tradicional festa da uva, quando toda a cidade se vestia de cores e músicas italianas, Gabriel a convidou para dar uma volta depois do expediente. Caminhando entre as barraquinhas do evento, provando vinhos e quitutes típicos, Bia sentiu pela primeira vez em muito tempo uma felicidade genuína, sem segundas intenções ou planos elaborados. "Você é diferente do que aparenta, Bia", disse Gabriel, enquanto compartilhavam um cachorro quente na Praça Dante Alighieri. "Tem algo nos seus olhos. Uma tristeza, talvez? Ou seria determinação?" Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Por um momento, Bia sentiu todo o seu plano vacilar. A simplicidade e honestidade de Gabriel contrastavam dramaticamente com as manipulações que ela vinha arquitetando. Mas era tarde demais para voltar atrás. Na manhã seguinte, quando serviu o café da manhã para Lorenzo, ele a surpreendeu com um convite para um jantar beneficente que aconteceria no fim de semana. "Gostaria que você me acompanhasse, Beatriz. Não como funcionária, mas como convidada." O convite era exatamente o que ela havia planejado durante todos aqueles meses. Era sua grande oportunidade. Então, por que, ao invés de satisfação, sentia um nó no estômago? Por que a imagem de Gabriel não saía de sua mente? Naquela noite, sozinha em seu quarto nos fundos da mansão, Bia encarou seu reflexo no espelho. O plano estava em movimento, exatamente como ela havia desejado. Mas agora, pela primeira vez, não tinha certeza se o preço a pagar seria realmente worth it. O jantar beneficente seria realizado no Castelo, um dos restaurantes mais tradicionais de Caxias do Sul, conhecido por sua arquitetura que remetia às antigas construções italianas. Beatriz passou horas se preparando, escolhendo cuidadosamente cada detalhe de sua aparência. O vestido azul marinho, comprado com suas economias na melhor loja do shopping San Pellegrino, havia sido uma escolha calculada, elegante sem ser ostensivo. Margherita, surpreendentemente, havia sido quem mais a ajudou com os preparativos. "Lorenzo raramente convida alguém para esses eventos", comentou a senhora, ajudando Bia a escolher os acessórios adequados. "Você deve ter causado uma boa impressão nele." Enquanto se arrumava, Bia não conseguia deixar de pensar em Gabriel. Nas últimas semanas, eles haviam se aproximado de uma maneira que ela não havia planejado. Suas conversas durante as pausas do trabalho, os olhares trocados nos corredores da mansão, tudo isso começava a comprometer sua determinação inicial. "Você está diferente", observou Gabriel naquela tarde, encontrando-a no jardim enquanto ela supervisionava os últimos arranjos de flores. Havia algo em seu tom de voz que sugeria mais do que uma simples observação. "É só um evento formal", respondeu ela, evitando seu olhar. "Faz parte do trabalho." "Nós dois sabemos que não é só isso, Bia." A maneira como ele pronunciou seu nome fez seu coração acelerar. "Você está jogando um jogo perigoso." Antes que ela pudesse responder, Lorenzo apareceu no jardim. Vestindo um terno italiano impecável, ele parecia a personificação do sucesso e poder que tanto fascinavam Bia. "Está pronta?" perguntou ele, seu sorriso revelando uma expectativa que ela havia trabalhado meses para criar. O trajeto até o restaurante foi feito no Audi A8 de Lorenzo, conduzido por um motorista discreto. Durante o percurso, eles conversaram sobre arte, literatura e as transformações que Caxias do Sul havia sofrido nas últimas décadas. Bia demonstrou conhecimento e interesse genuínos, resultado de horas de estudo e preparação.
O castelo estava decorado com um requinte excepcional para o evento. As antigas paredes de pedra, iluminadas por lustres de cristal, criavam uma atmosfera que mesclava tradição e luxo. Bia notou os olhares curiosos dos outros convidados. Todos queriam saber quem era a jovem acompanhante do empresário mais influente da região. "Não se intimide", sussurrou Lorenzo, conduzindo-a entre os grupos de convidados. "Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um deles." A noite transcorreu como um sonho cuidadosamente orquestrado. Bia encantou os presentes com sua inteligência e charme natural, sempre mantendo o equilíbrio perfeito entre simpatia e discrição. Lorenzo parecia cada vez mais envolvido, seu interesse evidente na maneira como a apresentava aos amigos e sócios. Durante o jantar, sentados em uma mesa privilegiada com vista para os jardins do restaurante, Lorenzo começou a falar sobre seus planos para o futuro. "Sabe, Beatriz, nos últimos anos tenho pensado muito sobre legado, sobre o que realmente importa na vida." Bia ouvia atentamente, seu coração batendo forte com a antecipação. Era exatamente o tipo de conversa que ela havia esperado provocar. "Construí um império industrial, mas às vezes me pergunto qual o sentido de tudo isso sem alguém para compartilhar", continuou ele, seus olhos fixos nos dela. A música suave da banda local, que animava o evento, parecia distante agora. Bia sentia-se no centro de uma teia que ela mesma havia tecido, mas pela primeira vez, as consequências de suas ações pareciam assustadoramente reais. No caminho de volta à mansão, Lorenzo fez o motorista parar em um mirante na serra. A cidade se estendia abaixo deles, um tapete de luzes contra o céu estrelado. "Você me faz lembrar como é se sentir vivo novamente", disse ele, sua voz carregada de emoção. O beijo que se seguiu foi gentil, quase hesitante. Bia correspondeu, ignorando a voz em sua mente que gritava o nome de Gabriel. Quando chegaram à mansão, já passava da meia-noite. Gabriel estava de plantão, supervisionando a segurança noturna. Seus olhos encontraram os de Bia por um breve momento, e ela sentiu como se ele pudesse ler cada pensamento em sua mente. No silêncio de seu quarto, horas depois, Bia não conseguia dormir. O plano estava funcionando perfeitamente. Lorenzo estava exatamente onde ela queria que ele estivesse. Então por que se sentia tão vazia? Por que a imagem do olhar magoado de Gabriel a perseguia? Nas semanas que se seguiram, sua relação com Lorenzo se desenvolveu rapidamente. Jantares privados, conversas longas no escritório, pequenos presentes deixados em sua porta. Aos olhos de todos, era o romance perfeito entre o empresário viúvo e a jovem que havia trazido luz de volta à sua vida. Marguerita, surpreendentemente, parecia aprovar o relacionamento. "Lorenzo sorri novamente", comentou ela durante um café da manhã. "Faz tanto tempo que não o via assim." Mas era Gabriel quem mais sofria com a situação. Seus encontros nos corredores da mansão tornaram-se tensos, carregados de palavras não ditas e sentimentos reprimidos. Bia percebia que ele estava se afastando, construindo uma muralha de profissionalismo entre eles. Uma tarde, enquanto organizava alguns documentos no escritório de Lorenzo, Bia encontrou um envelope com seus exames médicos. Sua mão tremeu ao abrir o papel, seu coração quase parando ao ler o conteúdo. Ali estava uma informação que poderia mudar tudo. Uma informação que ela não estava preparada para descobrir. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Bia chorou pela primeira vez desde que havia começado seu plano. As lágrimas não eram apenas de frustração ou medo, mas de uma profunda confusão sobre seus próprios sentimentos. O que havia começado como um plano calculado para garantir seu futuro estava se transformando em algo muito mais complexo e doloroso. O outono chegou a Caxias do Sul, trazendo consigo uma mudança no ar que ia além do clima. As parreiras que circundavam a cidade começavam a perder suas folhas, preparando-se para o próximo ciclo, enquanto na mansão dos Brandalize o ambiente também se transformava sutilmente. Beatriz e Lorenzo não escondiam mais seu relacionamento. Ela havia sido promovida a uma espécie de assistente pessoal, o que justificava suas constantes reuniões e saídas juntos. A alta sociedade caxiense comentava, é claro, mas Lorenzo parecia não se importar com os burburinhos.
Você trouxe cor de volta à minha vida, disse ele durante um jantar no Di Paolo, outro restaurante tradicional da cidade. Não me importo com o que dizem, você é exatamente o que eu precisava. Bia sorriu, mas seu sorriso não alcançava os olhos. Nas últimas semanas, desde que descobrira o conteúdo daquele envelope no escritório, ela vinha lutando contra uma crescente sensação de culpa e confusão. Gabriel, por sua vez, havia solicitado transferência para o turno da noite, evitando ao máximo encontrar com Bia. Mas numa manhã particularmente fria, seus caminhos se cruzaram na cozinha da mansão. Você está diferente, disse ele, servindo-se de café. Mais pálida. Está tudo bem? A preocupação genuína em sua voz fez algo dentro dela se quebrar. Gabriel, começou ela, mas foi interrompida pela chegada de Marguerita. Beatriz, querida, Lorenzo quer vê-la no escritório, anunciou a senhora, seu tom sugerindo que havia algo importante para ser discutido. No escritório, Lorenzo estava sentado atrás de sua imponente mesa de carvalho, um presente de seu avô quando assumiu a presidência da empresa. Seu semblante estava sério, quase preocupado. Sente-se, por favor, pediu ele, indicando a cadeira à sua frente. Precisamos conversar sobre algo importante. O coração de Bia acelerou. Será que ele havia descoberto algo? Será que seus planos estavam prestes a desmoronar? Nos últimos meses, você trouxe uma alegria que eu não sentia há muito tempo, começou ele. E isso me fez pensar muito sobre o futuro, sobre família. Bia sentiu suas mãos começarem a suar. Era agora que seu plano deveria entrar em sua fase final. Mas algo dentro dela gritava para que parasse. Antes de continuarmos com nosso relacionamento, preciso ser completamente honesto com você, continuou Lorenzo. Há anos, depois de um problema de saúde, descobri que não posso ter filhos. O mundo pareceu girar ao redor de Bia. Era exatamente o que ela havia descoberto naquele envelope, mas ouvir Lorenzo dizer em voz alta tornava tudo muito mais real. Sei que você é jovem e que talvez sonhe em ter uma família tradicional, ele prosseguiu. Precisava que você soubesse disso antes que nossa relação se aprofundasse ainda mais. Naquele momento, Bia sentiu o peso de todas as suas mentiras, de todos os seus planos calculados. A ironia da situação era quase cruel. Ela havia planejado engravidar de propósito, sem saber que isso seria impossível. Lorenzo, Sua voz falhou. Pela primeira vez desde que havia começado seu plano, ela não sabia o que dizer. Não precisa responder agora, disse ele gentilmente. Tome seu tempo para pensar sobre isso. Saindo do escritório, Bia cambaleou até o jardim, precisando desesperadamente de ar fresco. As hortênsias que ela tanto admirava estavam mudando de cor novamente, um lembrete constante de como a vida estava em perpétua transformação. Foi ali que Gabriel a encontrou, horas depois. Sem dizer uma palavra, ele se sentou ao seu lado no banco do jardim. Às vezes, disse ele finalmente, os planos que fazemos para nossa vida acabam nos levando por caminhos que não esperávamos. Bia olhou para ele, surpresa com suas palavras. Havia algo em seus olhos que sugeria que ele sabia mais do que demonstrava. Como você... começou ela, mas ele a interrompeu gentilmente. Trabalho com segurança há muito tempo, Bia. Aprendi a observar as pessoas, a notar padrões. E você sempre pareceu estar seguindo um roteiro muito bem ensaiado. As lágrimas que ela havia segurado por tanto tempo finalmente começaram a cair. Eu só queria uma vida melhor, sussurrou ela. Mas agora não sei mais o que quero. Gabriel pegou sua mão com delicadeza. Às vezes o que queremos não é necessariamente o que precisamos. O toque dele era quente, reconfortante, e pela primeira vez em meses, Bia sentiu-se verdadeiramente segura. Mas esse momento de paz foi brutalmente interrompido por uma onda de náusea que a fez dobrar-se sobre si mesma. Bia, você está bem? A preocupação na voz de Gabriel era palpável. Ela não respondeu imediatamente. Sua mente estava conectando pontos, realizando cálculos, recordando detalhes dos últimos meses. O cansaço constante, as náuseas matinais que ela havia atribuído ao estresse, as mudanças em seu corpo que tinha ignorado, ocupada demais com seus planos.
Ali, sentada naquele jardim com Gabriel, uma realização aterrorizante começou a tomar forma em sua mente. Uma realização que mudaria completamente o rumo de sua história, e não da maneira que ela havia planejado. A farmácia do bairro Pio X estava praticamente vazia naquela manhã de segunda-feira. Beatriz segurou o teste de gravidez em suas mãos trêmulas, repassando mentalmente os eventos dos últimos meses. Aquele pequeno objeto representava tudo o que ela havia planejado inicialmente, mas agora, nas circunstâncias atuais, representava seu maior medo. 15 minutos depois, trancada no banheiro de seu quarto na mansão dos Brandalais, Bia encarava o resultado positivo com uma mistura de emoções que nem ela mesma conseguia decifrar. Suas mãos tremiam enquanto fazia os cálculos. O timing não poderia ser pior. O bebê só poderia ser de Gabriel, fruto daquela única noite durante a festa da uva, antes de todo seu plano com Lorenzo começar a dar certo. Madonna Santa, murmurou ela, usando involuntariamente uma das expressões que havia pegado de Marguerita. A ironia da situação era quase cruel. Ela havia planejado engravidar de Lorenzo, algo que agora sabia ser impossível, e acabou grávida de Gabriel, o homem que estava involuntariamente despertando sentimentos que ela não havia previsto em seus planos. Nos dias que se seguiram, Bia se viu dividida entre diferentes realidades. Durante o dia, continuava seu papel ao lado de Lorenzo, que estava cada vez mais dedicado a construir um futuro com ela. À noite, em seu quarto, passava horas acordada pensando em Gabriel e na criança que crescia em seu ventre. Você anda distante, observou Lorenzo durante um jantar em casa. Ele havia dispensado os funcionários, criando um ambiente íntimo só para os dois. Desde nossa conversa sobre minha condição, sinto que algo mudou. Bia forçou um sorriso, ajustando o guardanapo sobre o colo. É só o cansaço, mentiu ela. Tem sido uma semana intensa. Lorenzo a estudou por um momento, seus olhos revelando uma mistura de preocupação e algo mais. Desconfiança, talvez? Sabe, Beatriz, uma das coisas que mais admiro em você é sua inteligência, sua capacidade de compreender situações complexas. O coração dela acelerou. Havia algo no tom dele que a deixava inquieta. Por isso, continuou ele, imagino que você entenda a importância da honestidade em um relacionamento. Naquele momento, o telefone de Lorenzo tocou. Uma emergência na fábrica requeria sua atenção imediata. Bia nunca se sentiu tão aliviada por uma interrupção. Enquanto Lorenzo saía às pressas, Gabriel entrava na mansão para seu turno noturno. Seus olhares se cruzaram brevemente no hall de entrada, e Bia sentiu seu estômago revirar. Uma combinação de náusea matinal tardia e ansiedade. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir, Bia desceu até a cozinha para fazer um chá. Para sua surpresa, ou talvez não tão surpreendentemente, Gabriel estava lá revisando algumas planilhas de segurança. Não consegue dormir? Perguntou ele, sua voz suave quebrando o silêncio da noite. Bia negou com a cabeça, ocupando-se com a chaleira para evitar olhar diretamente para ele. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas. Gabriel, começou ela finalmente, reunindo toda a sua coragem. Precisamos conversar. Ele levantou os olhos das planilhas, sua expressão séria. Sobre o bebê? A chaleira que Bia segurava quase caiu de suas mãos. Como eu disse antes, observar é parte do meu trabalho, respondeu ele, um meio sorriso triste em seus lábios. Os sinais estão todos lá. Suas náuseas matinais, as tonturas, a mudança em sua alimentação. E bem, eu calculei as datas. Bia sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se apoiar no balcão da cozinha. Eu não planejei isso, sussurrou ela. Quer dizer, não assim, não com você. Gabriel se levantou, aproximando-se dela com cuidado, como quem se aproxima de um animal assustado. Eu sei sobre seu plano, Bia. Sei que você estava tentando engravidar de Lorenzo. As lágrimas começaram a cair antes que ela pudesse contê-las. Como você descobriu? Pequenos detalhes, a maneira como você estudava os hábitos dele, como calculava cada movimento. E então, quando soube da condição dele, Gabriel fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Percebi que seu plano tinha desmoronado. Você deve me achar terrível,
murmurou ela, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Na verdade, não, respondeu ele, surpreendendo-a. Acho que você é alguém que passou a vida toda lutando para sobreviver, fazendo o que acreditava ser necessário. Mas agora você tem uma escolha diferente para fazer. O som de um carro chegando à mansão interrompeu a conversa. Lorenzo estava voltando da fábrica. Gabriel rapidamente se afastou, voltando para sua mesa, enquanto Bia tentava recompor-se. Pense bem no que você quer fazer, disse ele baixinho, antes de sair da cozinha. Não apenas sobre o bebê, mas sobre sua vida, sobre quem você realmente quer ser. Sozinha novamente, Bia colocou a mão sobre sua barriga ainda plana. Pela primeira vez desde que havia elaborado seu plano, ela se permitiu pensar realmente sobre o futuro, não apenas sobre dinheiro e status social, mas sobre felicidade, sobre amor verdadeiro, sobre o tipo de exemplo que queria ser para seu filho. O som dos passos de Lorenzo se aproximando da cozinha a trouxe de volta à realidade. Ela tinha decisões importantes para tomar, e o tempo estava se esgotando. A questão agora não era mais sobre que futuro ela queria garantir para si mesma, mas que tipo de futuro ela queria criar para a nova vida que crescia dentro dela. O outono em Caxias do Sul estava especialmente frio naquele ano. Da janela de seu quarto, Beatriz observava as folhas caindo no jardim da mansão, formando um tapete dourado sobre a grama bem cuidada. Fazia exatamente uma semana desde sua conversa noturna com Gabriel na cozinha, e cada dia que passava tornava sua situação mais insustentável. Os sintomas da gravidez estavam ficando mais difíceis de esconder. Naquela manhã, durante o café, o cheiro do café que ela mesma havia preparado para Lorenzo a fez correr para o banheiro mais próximo. Marguerita, sempre atenta, começou a lançar olhares preocupados em sua direção. Talvez você devesse consultar um médico, querida, sugeriu a senhora durante uma tarde particularmente difícil. Não me parece normal esse mal-estar constante. Bia forçou um sorriso, tentando parecer despreocupada. Deve ser só uma virose, vai passar. Mas não era só o mal-estar físico que a perturbava. A presença constante de Gabriel, mesmo que agora mais distante e profissional, a lembrava constantemente da escolha que precisava fazer. Cada vez que seus olhares se cruzavam, ela podia sentir o peso das palavras não ditas entre eles. Lorenzo, por sua vez, parecia cada vez mais determinado a fortalecer seu relacionamento. Naquela semana, ele a havia surpreendido com uma chave do seu escritório particular, um gesto de confiança que só aumentava sua culpa. Quero que você se sinta em casa aqui, disse ele, colocando a chave em suas mãos. Não apenas como minha namorada, mas como parte da família Brandalize. A palavra família ecoou em sua mente como uma acusação silenciosa. Ali estava um homem que confiava nela completamente, que estava disposto a lhe dar tudo o que ela havia sonhado, e ela carregava em seu ventre o filho de outro homem. Uma tarde, enquanto organizava alguns documentos no escritório de Lorenzo, Bia encontrou uma pasta com projetos para reformar uma das alas da mansão. Os desenhos mostravam plantas para um quarto infantil. Pensei em adoção, explicou Lorenzo, que havia entrado silenciosamente no escritório. Sei que não posso te dar filhos biológicos, mas poderíamos construir uma família de outras formas. As lágrimas que Bia vinha segurando começaram a cair. A gentileza e o amor genuíno de Lorenzo tornavam tudo ainda mais difícil. Por que está chorando? Perguntou ele, aproximando-se com preocupação. É só... a emoção, mentiu ela, tentando controlar o tremor em sua voz. Naquela noite, durante sua ronda, Gabriel encontrou Bia sentada no banco do jardim, o mesmo lugar onde haviam compartilhado tantas conversas significativas. Não posso mais continuar assim, disse ela antes que ele pudesse falar algo. Essa mentira está me consumindo. Gabriel sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. O que você pretende fazer? Preciso contar a verdade, respondeu ela, sua voz mal passando de um sussurro. Para Lorenzo, para Marguerita, para todos. Mas tenho medo. Medo de perder tudo o que construí aqui. E o que exatamente você construiu? Perguntou Gabriel suavemente. Um castelo de cartas baseado em mentiras? Suas palavras, embora duras,
carregavam uma verdade que Bia não podia mais ignorar. Todo o seu plano, toda a sua manipulação calculada, havia se transformado em algo que ela não conseguia mais controlar. O bebê merece mais do que isso, continuou Gabriel. Merece crescer em um ambiente de verdade, de amor genuíno. Bia colocou a mão sobre sua barriga, um gesto que estava se tornando cada vez mais natural. Você quer fazer parte da vida dele? A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Por um momento ele ficou em silêncio, apenas olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno. Quero fazer parte da vida de vocês dois, respondeu finalmente. Mas apenas se for real, apenas se for honesto. O som de passos se aproximando fez com que eles se afastassem rapidamente. Era Marguerita procurando por Bia para o jantar. Lorenzo tem um anúncio importante para fazer, disse a senhora, seu rosto iluminado por um sorriso de antecipação. Naquele momento, Bia soube que não podia mais adiar sua decisão. O jantar daquela noite seria um ponto de virada em sua história, seja qual fosse o caminho que ela escolhesse seguir. Subindo as escadas em direção à sala de jantar, cada degrau parecia pesar uma tonelada. Em sua mente, as palavras de Gabriel ecoavam, misturando-se com as memórias de todos os momentos que havia compartilhado com Lorenzo e sua família. A mesa estava arrumada com o melhor jogo de porcelana italiana da família, e uma garrafa do vinho favorito de Lorenzo estava aberta para respirar. Tudo indicava que aquela seria uma noite especial, uma noite que poderia mudar para sempre o rumo de várias vidas. A sala de jantar da mansão dos Brandalis estava iluminada pelo brilho suave de velas antigas trazidas da Itália pelos ancestrais da família. O aroma do risoto de funghi, preparado especialmente pelo chefe para a ocasião, preenchia o ambiente. Beatriz, sentada à mesa com Lorenzo e Marguerita, sentia seu coração bater tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo. Antes de começarmos, disse Lorenzo, levantando-se com uma taça de vinho na mão, tenho um anúncio importante a fazer. Marguerita sorria com expectativa, enquanto Bia lutava contra uma nova onda de náusea, dessa vez mais provocada pela ansiedade do que pela gravidez. Nos últimos meses, continuou Lorenzo, minha vida mudou de uma maneira que eu não esperava. Beatriz trouxe luz de volta aos meus dias, e não consigo mais imaginar meu futuro sem ela. Ele fez uma pausa, colocando a mão no bolso do paletó. Bia sentiu o sangue gelar em suas veias, ao perceber o que estava prestes a acontecer. Por isso, Lorenzo tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Queria fazer isso oficial na presença da minha mãe, que já te considera parte da família. Lorenzo, espere. Bia tentou interromper, sua voz tremendo. Precisamos conversar antes. Mas ele já estava se ajoelhando ao lado de sua cadeira, abrindo a caixa para revelar um anel de diamantes que certamente era uma herança de família. Beatriz Anata, você me daria a honra de... Estou grávida! As palavras escaparam de sua boca antes que ela pudesse contê-las como água rompendo uma barragem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A caixa com o anel tremeu levemente nas mãos de Lorenzo, enquanto o rosto de Marguerita passava da alegria à confusão. Mas como? Perguntou Lorenzo, sua voz mal passando de um sussurro. Você sabe que eu não posso... Não é seu, completou Bia, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. O bebê é do Gabriel. O som de algo quebrando fez todos se virarem. Gabriel estava parado na porta da sala de jantar, uma bandeja com café caída a seus pés. Ele havia trazido o expresso que Lorenzo sempre tomava após o jantar, chegando exatamente no momento da confissão. Você sabia disso? Perguntou Lorenzo, levantando-se e encarando Gabriel. Soube recentemente, respondeu Gabriel, sua voz firme apesar da situação, e estava incentivando Bia a contar a verdade. Marguerita, que até então permanecera em silêncio, levantou-se lentamente de sua cadeira. Acho que todos precisamos de um momento para processar isso, disse ela, sua voz surpreendentemente calma. Não há o que processar, respondeu Lorenzo, sua voz carregada de uma raiva contida. Você planejou isso desde o início, não é, Beatriz? Tentou engravidar de mim e quando descobriu que não podia... Não, interrompeu Bia, levantando-se também. Não foi assim.
Sim, eu tinha um plano no início. Sim, eu queria me aproximar de você por interesse. Mas então tudo mudou. Conheci Gabriel, me apaixonei de verdade pela primeira vez na vida. E quando descobri sobre o bebê... Chega! A voz de Lorenzo ecoou pela sala. Não quero ouvir mais nada. Quero os dois fora da minha casa até amanhã. Filho, tentou intervir Marguerita. Talvez devêssemos... Não, mãe, cortou Lorenzo. Acabou. Eles traíram minha confiança. Os dois. Gabriel deu um passo à frente. Eu assumo total responsabilidade pela criança, senhor, e peço desculpas pela quebra de confiança. Amanhã mesmo entregarei minha carta de demissão e... Já disse que não quero ouvir mais nada. Lorenzo bateu com o punho na mesa, fazendo as taças tilintarem. Saiam. Agora. Bia levantou-se em silêncio, suas pernas bambas. Todo o seu plano, todas suas manipulações, haviam culminado neste momento, mas de uma maneira completamente diferente do que ela havia imaginado. Ao passar por Marguerita, a senhora segurou sua mão por um breve momento. Havia tristeza em seus olhos, mas também algo mais. Compreensão, talvez? Cuide-se, sussurrou ela, antes de soltar a mão de Bia. No hall de entrada, enquanto Gabriel recolhia seus pertences no escritório de segurança, Bia olhou uma última vez para a mansão que havia sido seu lar nos últimos meses. As hortênsias do jardim, suas velhas companheiras, balançavam suavemente com a brisa noturna, como se estivessem se despedindo. Vem, disse Gabriel suavemente, tocando seu ombro. Podemos ficar na minha casa até você decidir o que quer fazer. Bia assentiu, incapaz de falar. Enquanto caminhavam pelo jardim em direção ao portão, ela podia sentir o peso de seu passado ficando para trás, junto com todas as mentiras e manipulações que haviam feito parte de sua vida por tanto tempo. O futuro era incerto, mas pela primeira vez, ela sentia que estava seguindo um caminho verdadeiro. Com uma mão sobre sua barriga e outra segurando a de Gabriel, Bia atravessou os portões da mansão dos Brandalize pela última vez. Os primeiros raios de sol da manhã encontraram Beatriz sentada na pequena varanda do apartamento de Gabriel, no bairro São José. Era um lugar simples, mas acolhedor, com vista para as montanhas que cercavam Caxias do Sul. O contraste com a luxuosa mansão dos Brandalize não poderia ser maior, mas havia algo reconfortante na simplicidade daquele espaço. Fiz um café, disse Gabriel, aparecendo na varanda com 2 xícaras fumegantes. Sem cafeína para você, claro. Bia aceitou a xícara com um pequeno sorriso. A noite anterior havia sido longa, com ambos conversando até o amanhecer sobre o futuro, sobre o bebê, sobre todos os erros e acertos que os haviam trazido até ali. Preciso voltar à mansão hoje, disse ela, após um gole do café descafeinado. Buscar minhas coisas. Gabriel assentiu. Quer que eu vá com você? Não, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Isso é algo que preciso fazer sozinha. O caminho até a mansão dos Brandalize nunca pareceu tão longo. Bia optou por ir caminhando, aproveitando o tempo para organizar seus pensamentos. As ruas de Caxias do Sul estavam movimentadas, com pessoas indo e vindo do trabalho, vivendo suas vidas normais, alheias ao drama que se desenrolava. Ao chegar aos portões da mansão, foi Marguerita quem a recebeu. A senhora estava sozinha. Lorenzo havia saído cedo para a fábrica. Venha, disse Marguerita, guiando-a até seu quarto nos fundos da casa. Separei algumas coisas que achei que você gostaria de levar. No quarto, Bia encontrou não apenas suas roupas e objetos pessoais organizados, mas também alguns itens extras. Um cobertor de lã feito à mão, algumas peças de roupa de cama novas e um envelope. O que é isso? Perguntou ela, pegando o envelope com mãos trêmulas. Dinheiro, respondeu Marguerita diretamente. Não é muito, mas deve ajudar até você se estabelecer. Dona Marguerita, eu não posso aceitar. Pode sim, interrompeu a senhora. Não é por você, é pelo bebê. Essa criança, querendo ou não, vai fazer parte da história da nossa família, mesmo que não do jeito que imaginávamos. As lágrimas que Bia vinha segurando começaram a cair. Me desculpe, sussurrou ela. Eu nunca quis magoar ninguém. Marguerita suspirou, sentando-se na beirada da cama. Sabe, Beatriz, quando cheguei ao Brasil, ainda jovem, recém-casada com o pai de Lorenzo, também tive que fazer escolhas difíceis.
A vida nem sempre nos dá caminhos fáceis de seguir. A senhora me odeia? Não, querida, respondeu Marguerita, pegando as mãos de Bia entre as suas. Desaprovo suas escolhas, mas entendo seus motivos. E mais importante, vejo que você está tentando fazer a coisa certa agora. Um silêncio confortável se estabeleceu entre elas, quebrado apenas pelo som distante dos pássaros no jardim. E Lorenzo? Perguntou Bia finalmente. Ele vai ficar bem? Meu filho é forte, respondeu Marguerita. Vai precisar de tempo, mas vai superar. E talvez um dia entenda que nem sempre o que queremos é o que precisamos. Quando Bia saiu da mansão pela última vez, carregando suas malas e o envelope de Marguerita, sentia-se simultaneamente mais leve e mais pesada. O peso da culpa ainda estava lá, mas agora mesclado com a responsabilidade de fazer escolhas melhores, não apenas por si mesma, mas pelo bebê que carregava. De volta ao apartamento de Gabriel, ela encontrou uma surpresa. Ele havia transformado um pequeno cômodo que usava como depósito em um espaço que poderia se tornar um quarto de bebê. É pequeno, disse ele, parecendo quase envergonhado. Mas podemos fazer funcionar, se você quiser, claro. Não precisa decidir nada agora. Bia olhou para o espaço vazio, já visualizando as possibilidades. Era menor que o quarto planejado por Lorenzo na mansão. Mais simples em todos os aspectos, mas havia algo muito mais valioso ali. Verdade, amor genuíno, possibilidade de um recomeço honesto. Acho que vai ser perfeito, respondeu ela, permitindo-se sorrir pela primeira vez em dias. Naquela noite, sentados novamente na varanda, observando as luzes da cidade, Gabriel e Bia começaram a fazer planos. Não planos grandiosos de riqueza ou status social, mas planos simples, honestos, sobre como construiriam uma vida juntos, como criariam seu filho, como transformariam seus erros em aprendizados. Sabe, disse Gabriel, tem uma vaga de supervisor de segurança na metalúrgica do bairro Exposição. Não é um cargo tão bom quanto o que eu tinha, mas é um começo. E eu vi que estão precisando de vendedoras na loja de departamentos do Shopping San Pellegrino, completou Bia. Tenho experiência nisso. O futuro ainda era incerto, cheio de desafios e obstáculos a serem superados. Mas havia algo diferente agora. Cada passo seria dado com honestidade, cada conquista seria verdadeira, cada momento seria genuíno. O inverno em Caxias do Sul estava no auge quando Beatriz completou seu 3º mês de gravidez. A cidade, coberta por uma fina camada de geada nas manhãs mais frias, parecia espelhar as transformações que aconteciam em sua vida. O pequeno apartamento no bairro São José, que antes parecia tão modesto em comparação à mansão dos Brandalize, agora se transformava gradualmente em um verdadeiro lar. Gabriel havia conseguido o emprego na metalúrgica do bairro Exposição, e Bia, após algumas entrevistas, foi contratada como vendedora na loja de departamentos do Shopping San Pellegrino. A ironia de trabalhar tão perto da mansão dos Brandalize não passava despercebida, mas ela havia decidido enfrentar seu passado de cabeça erguida. É engraçado, comentou ela uma noite, enquanto preparavam o jantar juntos na pequena cozinha. Sempre achei que precisava de luxo e status para ser feliz. Agora, fazendo algo tão simples como cozinhar macarrão com você, percebo o quanto estava errada. Gabriel sorriu, abraçando-a por trás e pousando uma mão em sua barriga, que começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. A adaptação à nova vida não era fácil. O salário combinado dos dois mal se comparava ao que Lorenzo poderia oferecer, e cada conta precisava ser cuidadosamente calculada. Mas havia uma satisfação especial em construir algo honesto, em ganhar cada pequena conquista com trabalho duro. Uma tarde, enquanto organizava algumas roupas na loja, Bia teve uma surpresa. Marguerita Brandalize estava ali, olhando casualmente algumas peças na seção de inverno. Dona Marguerita, cumprimentou Bia, seu coração acelerando levemente. Beatriz, respondeu a senhora com um pequeno sorriso. Como está o bebê? Crescendo forte, respondeu ela, inconscientemente levando a mão à barriga. Tenho consulta com a obstetra na semana que vem. Marguerita assentiu, pegando um cachecol de lã da arara. Sabe,
Na Itália temos um ditado: Ogni bambino porta il suo pane. Cada criança traz seu próprio pão. A senhora tem notícias do Lorenzo? Perguntou Bia, hesitante. O rosto de Margherita ficou sério por um momento. Ele está bem, focado no trabalho como sempre. Começou a frequentar um grupo de apoio para pais que querem adotar. A notícia pegou Bia de surpresa. Algo dentro dela se aqueceu ao saber que Lorenzo estava seguindo em frente, encontrando seu próprio caminho para realizar seu sonho de ser pai. Fico feliz em saber, disse ela sinceramente. Margherita pagou pelo cachecol e, antes de sair, tirou algo da bolsa, um pequeno embrulho. É uma medalha de São Gerardo, protetor das gestantes, explicou ela. Usei durante minha gravidez com Lorenzo. Agora é sua. Bia aceitou o presente com lágrimas nos olhos, tocada pelo gesto inesperado de bondade. Em casa, mais tarde, quando contou sobre o encontro para Gabriel, ele a abraçou forte. Viu? O universo tem um jeito próprio de colocar as coisas no lugar. O quarto do bebê estava quase pronto. Com criatividade e algumas pesquisas em brechós e feiras de antiguidades, eles haviam conseguido montar um ambiente acolhedor sem gastar muito. As paredes, pintadas por Gabriel num fim de semana, tinham um tom suave de verde, que combinava com os móveis brancos encontrados em um bazar beneficente. Achei isso hoje, disse Gabriel uma noite, chegando em casa com um pequeno mobile artesanal. A senhora da feirinha da Praça Dante estava vendendo. São pássaros típicos da região, feitos à mão. Bia pendurou o mobile sobre o berço, observando as pequenas aves de madeira girarem suavemente. Cada uma representava uma espécie encontrada na Serra Gaúcha, conectando seu filho, desde já, com suas raízes. O envelope com dinheiro que Margherita havia lhe dado permanecia intocado, guardado em uma gaveta. Bia havia decidido que aquele seria o início de uma poupança para o futuro do bebê, não para luxos ou ostentação, mas para educação e oportunidades reais. Uma manhã, ao chegar para seu turno na loja, Bia encontrou um jovem casal procurando roupas de bebê. A mulher, grávida como ela, compartilhou sua alegria e ansiedade sobre a maternidade. Foi então que Bia percebeu. Sua vida havia mudado completamente, mas pela primeira vez estava no caminho certo. "Sabe o que mais sinto falta da mansão?" perguntou ela para Gabriel durante um passeio de domingo no Parque dos Macaquinhos. "As hortênsias do jardim." No dia seguinte, Gabriel chegou em casa com algumas mudas de hortênsia. "Não temos um jardim grande", disse ele, "mas podemos plantar no pequeno canteiro da varanda." Enquanto plantavam juntos as flores, sob o céu limpo da serra, Bia sentiu o bebê se mexer pela primeira vez. Era um movimento suave, quase imperceptível, mas real, assim como a nova vida que estava construindo. A primavera chegou a Caxias do Sul, trazendo consigo não apenas o desabrochar das flores, mas também mudanças significativas na vida de Beatriz. Sua barriga, agora mais proeminente aos 5 meses de gestação, atraía olhares e sorrisos por onde passava. No trabalho, suas colegas da loja haviam organizado um pequeno chá de bebê, celebrando a nova vida que estava por vir. "É uma menina", anunciou Bia, mostrando o ultrassom mais recente. A notícia foi recebida com alegria por suas colegas, que já começavam a planejar como decorar a loja para sua despedida antes da licença maternidade. Em casa, Gabriel não cabia em si de felicidade com a notícia. "Uma princesinha", dizia ele, passando horas organizando e reorganizando o quarto do bebê. A pequena varanda do apartamento agora estava repleta de hortênsias floridas, transformando o espaço modesto em um pequeno paraíso particular. Foi durante uma tarde tranquila de sábado que a campainha tocou, trazendo uma visita inesperada. Margherita estava parada à porta, carregando uma caixa antiga de madeira entalhada. "Posso entrar?" perguntou ela, seu olhar percorrendo o ambiente simples, mas acolhedor do apartamento. Bia a conduziu até a sala, onde Gabriel levantou-se respeitosamente para cumprimentá-la. "Trouxe algo", disse Margherita, abrindo a caixa com cuidado. Dentro havia um vestido de batizado delicadamente bordado à mão. Foi usado por gerações de meninas da família Brandalize. "Agora deve continuar sua jornada." "Dona Margherita", começou Bia, emocionada, "não sei se devemos..." "Non dire Occhesi",
interrompeu a senhora em italiano. Não diga bobagens. Essa criança, querendo ou não, faz parte da história de nossa cidade, de nossas famílias. As tradições devem continuar. Gabriel, que observava a cena em silêncio, aproximou-se. É uma honra, senhora Margherita. Prometo que sua neta será criada conhecendo e respeitando suas raízes. A palavra neta fez os olhos da senhora se encherem de lágrimas. Lorenzo sabe que estou aqui, revelou ela após um momento. Ele está começando a aceitar as coisas como são. O processo de adoção está avançando. E ele conheceu alguém, uma professora do Colégio São Carlos. Bia sentiu um peso deixar seus ombros ao ouvir aquelas palavras. Saber que Lorenzo estava seguindo em frente, construindo sua própria felicidade, trazia uma paz que ela não sabia que precisava. Vocês já escolheram o nome? Perguntou Margherita, mudando o assunto enquanto admirava o pequeno quarto do bebê. Aurora, respondeu Bia, trocando um olhar cúmplice com Gabriel. Aurora Piccoli. Aurora, repetiu Margherita sorrindo, como o nascer do sol na serra. É perfeito. Antes de partir, Margherita deixou mais um presente, um álbum de fotografias antigas de Caxias do Sul, mostrando a cidade em diferentes épocas, os imigrantes italianos, as primeiras indústrias. Para que Aurora conheça sua história, explicou ela. Não apenas a história de sua família, mas a história de sua cidade, de seu povo. Naquela noite, após a visita de Margherita, Bia e Gabriel sentaram-se na varanda, como haviam feito tantas vezes antes. As hortênsias balançavam suavemente com a brisa da noite, seu perfume misturando-se com o ar fresco da serra. Você se arrepende? Perguntou Gabriel de repente. De como as coisas aconteceram. Bia pensou por um momento, sua mão descansando sobre a barriga, onde Aurora se mexia suavemente. Me arrependo das mentiras dos planos manipuladores, mas não posso me arrepender do resultado. Olha onde estamos agora. Gabriel a abraçou, e juntos observaram as luzes da cidade brilhando ao longe. Caxias do Sul, com suas ruas íngremes e sua história de imigrantes determinados, havia sido o palco de sua transformação. Ali, entre as montanhas da Serra Gaúcha, ela havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava em mansões ou status social, mas nos laços sinceros que construímos. Aurora vai ter sorte, disse Gabriel suavemente. Vai crescer conhecendo todos os lados de sua história, todas as pessoas que fizeram parte dela. E mais importante, vai crescer sabendo que sempre é possível recomeçar, sempre é possível escolher um caminho melhor. As palavras dele ecoaram na noite, misturando-se com os sons distantes da cidade. Bia fechou os olhos, sentindo o movimento de sua filha e o calor do abraço de Gabriel. O futuro que se desenhava à sua frente não era aquele que ela havia planejado inicialmente, mas era infinitamente mais valioso, porque era real, porque era verdadeiro, porque era construído com amor genuíno. O verão chegou a Caxias do Sul, trazendo consigo não apenas o calor característico da estação, mas também as últimas semanas de gravidez de Beatriz. O apartamento no bairro São José, agora completamente transformado em um lar acolhedor, estava pronto para receber sua nova moradora. As hortênsias na varanda haviam se adaptado surpreendentemente bem ao pequeno espaço, florescendo com vigor, como se quisessem celebrar a chegada iminente de Aurora. Gabriel havia sido promovido a coordenador de segurança na metalúrgica, um reconhecimento por seu trabalho dedicado nos últimos meses. Bia, por sua vez, surpreendeu-se ao receber um convite para gerenciar a seção infantil da loja onde trabalhava, após seu retorno da licença maternidade. Você tem um jeito especial com as clientes, explicou sua supervisora. Especialmente com as mamães de primeira viagem. Acho que sua própria experiência faz toda a diferença. Numa manhã particularmente agitada na loja, Bia teve uma surpresa. Lorenzo entrou no estabelecimento, acompanhado de uma mulher de aparência gentil e um menino de aproximadamente 5 anos. Bia, cumprimentou ele, sua voz calma e controlada. Quero te apresentar Helena, minha noiva, e Miguel, que em breve será oficialmente nosso filho. O menino, tímido, escondia-se parcialmente atrás das pernas de Helena, mas seus olhos curiosos estudavam Bia com interesse. É um prazer conhecê-los, respondeu ela,
genuinamente feliz em ver como a vida havia conduzido todos por caminhos inesperados, mas necessários. Viemos comprar algumas roupas para o Miguel, explicou Helena, sua voz doce combinando com seu semblante sereno. E também, bem, queríamos te convidar para o casamento. Será uma cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos no próximo mês. Bia sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Eram os hormônios da gravidez, certamente, mas também a emoção genuína de ver como o tempo havia transformado mágoas em reconciliação. Marguerita nos contou sobre sua menina, continuou Helena. Aurora, não é? É um nome belíssimo. Sim, respondeu Bia, acariciando sua barriga. Ela deve nascer nas próximas semanas. Lorenzo, que até então mantivera certa distância, aproximou-se. Bia, nós aprendemos muito nos últimos meses. Sobre família, sobre amor, sobre como às vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos. Miguel, aparentemente cansado de se esconder, saiu de trás de Helena e se aproximou de Bia, olhando curioso para sua barriga. Tem um bebê aí dentro? Perguntou ele, sua inocência quebrando qualquer tensão restante no ar. Sim, sorriu Bia. Uma menina chamada Aurora. Legal, exclamou o menino. Ela vai poder brincar comigo quando nascer? Os adultos riram, e naquele momento, Bia sentiu como se um círculo se fechasse. Ali estavam eles. Lorenzo, que havia encontrado seu caminho para a paternidade através da adoção. Helena, que trazia consigo a serenidade que ele sempre precisou. Miguel, que provava que família vai muito além dos laços de sangue. E ela própria carregando a Aurora, a prova viva de que os maiores presentes da vida às vezes vêm disfarçados de acidentes de percurso. Depois que eles saíram, Bia permitiu-se alguns minutos de reflexão no pequeno depósito da loja. Pegou seu telefone e mandou uma mensagem para Gabriel. Acabei de ter a prova de que tudo acontece por uma razão. A resposta dele foi quase imediata. Sempre soube disso, desde a primeira vez que te vi no jardim da mansão. Naquela noite em casa, enquanto organizavam as últimas peças do enxoval de Aurora, Bia contou a Gabriel sobre o encontro com Lorenzo e sua nova família. É engraçado, comentou ela, dobrando um macacãozinho minúsculo. Como a vida tem um jeito próprio de acertar as coisas. Gabriel a abraçou por trás, suas mãos encontrando o lugar já familiar sobre sua barriga. Não é engraçado, respondeu ele. É justo. Cada um encontrou seu verdadeiro caminho. O convite do casamento de Lorenzo e Helena repousava sobre a mesa da cozinha, sua elegância simples refletindo a nova fase da vida de todos. Seria na pequena capela do bairro São Pellegrino, seguido de uma recepção nos jardins da mansão dos Brandalize. Vamos? Perguntou Gabriel, notando o olhar de Bia fixo no convite. Vamos, respondeu ela sem hesitar. Aurora precisa conhecer todas as pessoas que de uma forma ou de outra fazem parte de sua história. Enquanto a noite caía sobre Caxias do Sul, trazendo consigo a brisa fresca característica da serra mesmo no verão, Bia sentiu uma paz que jamais imaginara possível alguns meses atrás. Sua vida havia dado uma volta completa, transformando erros em aprendizados, mentiras em verdades e planos manipuladores em amor genuíno. Aurora se mexeu em sua barriga, como se quisesse participar daquele momento de reflexão. Logo ela estaria ali, nos braços de seus pais, crescendo em uma cidade que tinha muito mais a ensinar do que Bia jamais imaginara. Lições sobre honestidade, sobre recomeços, sobre como a verdadeira riqueza está nos laços que construímos com sinceridade. O casamento de Lorenzo e Helena foi realizado em uma tarde ensolarada de fevereiro. A pequena capela do bairro São Pellegrino estava decorada com hortênsias brancas e azuis, uma escolha que não passou despercebida por Beatriz. Miguel, vestido em um terno pequeno que o fazia parecer ainda mais adorável, conduzia as alianças com uma seriedade cômica. Bia, no último mês de gestação, assistia à cerimônia ao lado de Gabriel, suas mãos entrelaçadas repousando sobre sua barriga. Aurora, como se sentisse a importância do momento, se mexia suavemente. A recepção nos jardins da mansão dos Brandalize trouxe uma nostalgia diferente para Bia. Os mesmos espaços que antes haviam sido cenário de seus planos
agora testemunhavam uma celebração de amor verdadeiro e novos começos. "Está tudo bem?" perguntou Gabriel, notando seu olhar distante. "Melhor impossível", respondeu ela, observando Miguel correr pelo jardim com outras crianças. "É como se tudo finalmente estivesse no lugar certo." Marguerita, elegante como sempre, aproximou-se do casal. "O vestido de batizado já está separado", disse ela, acariciando a barriga de Bia. "Aurora será a bebê mais linda de Caxias do Sul." Foi naquele momento que Bia sentiu a primeira contração forte. Seus olhos se arregalaram, encontrando os de Gabriel. Acho que está na hora", sussurrou ela. O que se seguiu foi uma correria organizada. Helena, sendo professora, manteve a calma e ajudou a coordenar tudo. Lorenzo disponibilizou seu motorista para levar Bia e Gabriel ao hospital, enquanto Marguerita já começava a fazer ligações para a família. No Hospital Pompeia, entre contrações cada vez mais frequentes, Bia teve tempo de refletir sobre como a vida havia mudado em apenas um ano. Cada pessoa naquela sala de espera, Gabriel nervoso mas presente, Marguerita comandando tudo como uma general italiana, Lorenzo e Helena oferecendo apoio moral, representavam uma parte diferente de sua jornada. Aurora nasceu às 20h43, sob o céu estrelado de Caxias do Sul. Seus primeiros choros ecoaram pela ala da maternidade como uma música, anunciando não apenas sua chegada ao mundo, mas também o início de um novo capítulo na vida de todos. "Ela é perfeita", sussurrou Gabriel, segurando sua filha pela primeira vez, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Nos dias que se seguiram, o pequeno apartamento no bairro São José se encheu de visitas e presentes. Marguerita aparecia diariamente, trazendo comidas tradicionais italianas e histórias sobre como criar bebês. "Minha nona sempre dizia que bebê precisa de amor, leite e histórias", contava ela, ninando Aurora com uma habilidade que só as avós possuem. Um mês depois, o batizado de Aurora reuniu novamente todas as famílias. A pequena usava o vestido tradicional dos Brandalize, agora carregando em si um pouco da história de cada família que havia contribuído para sua existência. "Ela tem seus olhos", comentou Helena, que junto com Lorenzo haviam sido escolhidos como padrinhos. "E o sorriso do Gabriel", completou Marguerita. Miguel, já totalmente adaptado ao seu papel de primo honorário, não desgrudava do berço, fazendo caretas para fazer Aurora sorrir. Em uma tarde tranquila, semanas depois, Bia ninava a Aurora na varanda do apartamento, cercada pelas hortênsias que agora floresciam com ainda mais vigor. Gabriel chegou do trabalho, trazendo consigo uma notícia especial. "Fui promovido", anunciou ele. "Supervisor geral de segurança. Podemos começar a pensar em comprar nossa própria casa." Bia sorriu, olhando para a filha que dormia pacificamente em seus braços. "Sabe, uma vez eu achei que precisava de uma mansão para ser feliz. Agora sei que o verdadeiro luxo é ter isso aqui. Amor verdadeiro, família, paz." Gabriel sentou-se ao lado delas, abraçando suas duas mulheres. "E pensar que tudo começou com um plano que deu errado." "Ou talvez", respondeu Bia, "tenha dado exatamente certo, só que de um jeito diferente do que eu imaginava." Da varanda, podiam ver o sol se pondo atrás das montanhas da serra, pintando o céu de tons de rosa e laranja. Aurora se mexeu em seu sono, suas pequenas mãos agarrando o dedo de seu pai. A cidade de Caxias do Sul continuava sua rotina lá embaixo, os ônibus transportando trabalhadores, as metalúrgicas em pleno vapor, as vindimas começando nas parreiras dos arredores. Mas para Bia, cada detalhe agora carregava um novo significado. Ela havia chegado à cidade com um plano calculado, buscando uma vida de luxo e status. Saía dessa jornada com algo muito mais valioso: uma família construída em bases verdadeiras, amigos que se tornaram família e uma filha que carregava em seu nome a promessa de novos começos. "Aurora", murmurou ela, beijando a testa da filha, "você é nossa história de redenção." E assim, sob o céu colorido da Serra Gaúcha, cercada pelo perfume das hortênsias e pelo amor de sua família, Beatriz finalmente entendeu que, às vezes, os maiores tesouros da vida não são aqueles que planejamos conquistar, mas aqueles que a vida nos apresenta quando menos esperamos.